Vamos lá, dando sequência na série Vamos Evangelizar o Mundo. Nós vimos no vídeo anterior que o Senhor Jesus, ele saiu das águas. Primeiro ele resiste ali o diabo, todas as tentações do diabo, sempre com a palavra dizendo, está escrito. E diz aqui no versículo 11 de Mateus capítulo 4, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. A palavra de Deus é clara, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu o diabo com a palavra e ele fugiu, ele foi embora. Então os anjos de Deus chegam e servem Jesus. Então aqui, um ponto muito importante que nós podemos prestar atenção. Veja bem, o diabo não pode tocar na tua vida se não for com permissão de Deus. Jesus foi tentado ali, mas ele foi levado pelo diabo para o deserto para ser tentado. Ele foi tentado, ele resistiu. Quando ele dá uma ordem, o diabo vai embora e os anjos vêm e o servem. Hoje não é diferente. Quando você resiste às obras do diabo, quando você resiste às obras de Satanás, dá uma ordem para ele ir embora, certamente os anjos de Deus já estão prontos para vir e te servir, para vir e nos servir. No versículo 12 diz assim, Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Vamos ver aqui Jesus agora, ele sai das águas e começa o ministério dele. Vamos ver. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, vamos ver, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz e o que estava assentado na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e eles os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Veja bem, Jesus, há 2023 anos atrás, há 2000 anos, 2020, não importa a data exata, Jesus começa ali o seu ministério terreno. Jesus começa ali a chamar os primeiros discípulos, para formar uma equipe de ganhadores de almas. Ele diz, olha, vinde após mim, me segue. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E onde Jesus passava, ele se entregava para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para curar as enfermidades, para expulsar os demônios, libertar os lunáticos e anunciava, esse anúncio não pode cessar, é chegado a vós o reino de Deus. Onde eu prego o evangelho, você pode verificar que este mandato de Jesus, eu vou sempre falar, é chegado a vós o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? Aquele reino que Jesus estabeleceu. Quando Jesus curava os enfermos, quando Jesus libertava os lunáticos, quando Jesus expulsava os demônios, quando Jesus mandava,
que os demônios saíssem e não voltassem mais, proibindo, deixando as pessoas totalmente curadas, ali estava manifestando o reino de Deus. Muitos perguntam, ô João Flávio, o pregador, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você tem autoridade para lidar com os demônios, você tem autoridade para lidar com a miséria, com todo tipo de infortúnio. Jesus estava pregando, quando faltou comida, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. É chegado o reino de Deus. Deus quer esse reino na sua vida, onde você tem autoridade para curar dos enfermos, você tem autoridade para curar dos demônios, você tem autoridade para rechaçar qualquer mal que vem sobre a sua vida, como quando veio lá em Mateus 4 sobre a vida de Jesus. Jesus usa a palavra e diz, está escrito. E aí ele chama os primeiros discípulos. Hoje aqui na terra, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está procurando cópias dele. Jesus está procurando cópias que ele quer multiplicar como se fosse ele. Você já imaginou Jesus nos dias de hoje, com a internet, com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, com as redes sociais? Jesus, para pregar o evangelho, num determinado ponto, ele manda que as pessoas se assentem num vale, ele pega um barco emprestado numa determinada ocasião e ele afasta para poder usar ali a acústica do mar para atingir milhares de pessoas de uma vez. Imagina, Jesus estava como homem, tinha cordas vocais. Como é que com a garganta você vai pregar para 20, 30 mil pessoas de uma vez? Então Jesus usava recurso. Imagina Jesus hoje com megafone, com caixa de som, né? Essas caixas de som de funk que só falta rachar o mundo, você pode utilizar elas bem equilibradas também para evangelizar, também para falar do reino de Deus. Jesus trazia, olha, traga os lunáticos. Hoje Jesus quer uma cópia dele, um homem, mulheres como ele, para ir nos vales, para ir hoje, não vamos dizer sinagoga, mas nos auditórios, nos cinemas, nos salões de igreja, onde houver espaço para as pessoas sentarem, nós podemos ir. Eu tenho me oferecido a Jesus. Jesus, que eu possa ser o Senhor daquela época no ano de 2023. Vamos seguir em frente? Vamos evangelizar o mundo? Ofereça a sua vida para Jesus. Seja uma cópia de Jesus dos anos 0, que veio de 0 até 2023. Seja o Jesus dos primeiros discípulos. Seja o Jesus que chamou ali aquela meia dúzia de homens. Continue chamando, continue entrando nas igrejas, continue entrando nos auditórios e chamando, vem ser pescadores de homens. Vamos evangelizar o mundo no nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor, e a você eu digo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, um reino sem doença, sem enfermidade, um reino onde a doença pode até abater, mas no nome de Jesus você manda ela embora da sua vida. A fome pode até vir, mas você manda ela embora da sua vida, isto no nome de Jesus Cristo.